Auerê, Axé, Assalamu Alaikum, Shalom, a paz do Senhor, a paz de Cristo e boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, o honroso convite para estarmos aqui nessa audiência pública, parabenizar pela temática em que estaremos debatendo nessa noite. E gostaria de começar falando que nós, do movimento social negro no Brasil, passamos por 3 fases que foram fundamentais para que nós chegássemos onde chegamos hoje como negras e negros nesse país. A primeira fase foi a fase em que a nossa preocupação era denunciarmos as manifestações de discriminação, de preconceito e de racismo dos quais éramos vítimas diariamente em todos os setores da sociedade civil, inclusive na sociedade eclesiástica. Depois passamos por uma fase de luta pela criação de legislações que dessem fundamentação teórica para o que nós reivindicávamos como mulheres negras e homens negros nesse país. E foi nessa fase em que conseguimos, por exemplo, em 2003, a criação da Lei 10.639, que alterou, na verdade, a Lei 9.394, de 95, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, obrigando a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira em todos os componentes curriculares da educação básica, das escolas públicas e privadas do país. Conseguimos a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em 2003. Conseguimos o Decreto 4.887, que normatizou a titulação das terras das quilombolas e dos quilombolas desse país. E dali para cá nós viemos tendo uma série de legislações que, como o Estatuto da Igualdade Racial, que nos dá embasamento teórico para a luta que nós empreendemos diariamente na sociedade. Hoje eu digo que nós estamos num período, enquanto movimento social negro, em que precisamos estar lutando pela operacionalização dessas leis. Por quê? A 10.639, que alterou a LDBEM, a ministra Nilma Lino, em 2010, apresentou o resultado da pesquisa dela nas 27 unidades da federação, e ela comprovou que em nenhuma das 27 a história e cultura africana e dos afro-brasileiros estava no currículo das escolas públicas. A pesquisa está aí. O MEC nos fornece com a maior facilidade. O decreto 4.887, que prevê a titulação das terras dos quilombolas, de 2003 para cá, se formos entrar no sítio do INCRA e fazermos a conta da quantidade de quilombos, que, segundo o pesquisador Domenico Girolamo, são 3.224, a quantidade de quilombos que foram titulados é pífia. Isso depois de 12 anos do decreto, né? E por aí vai.
outras legislações que nós conquistamos, mas que a operacionalização não aconteceu. Então, nós hoje, do Movimento Social Negro, estamos na luta pela operacionalização dessas legislações. Por quê? Porque elas têm tudo a ver com a violência institucional. Enquanto nós não conseguirmos colocar no currículo de todos os componentes curriculares, de todas as escolas públicas e privadas desse país, a história e cultura da África e dos afro-brasileiros, nós teremos diariamente que assistir à violência institucional acontecendo em cada parte desse país. E eu vou concluir essa minha fala focando a violência institucional que está acontecendo hoje no sistema socioeducativo. Eu vou falar do Distrito Federal, que é onde eu conheço. Eu fui assessora especial do gabinete do governo Agnello, trabalhando na Secretaria de Estado da Criança, e fiquei assustada em ver a violência institucional que vem acontecendo com os nossos adolescentes e jovens que permanecem lá até 21 anos dentro do sistema socioeducativo do Distrito Federal. O SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, que deveria estar em prática nas unidades de internação, principalmente nas unidades de internação, que diz que o adolescente e o jovem, ele só perde o direito de ir e vir quando ele vai para uma unidade de internação. Mas ele precisa ter o direito, ter todos os direitos sociais garantidos. Saúde, educação, lazer, cultura, a visita dos familiares, sem estar passando pelos vexames que essas mães e esses pais passam para visitarem seus filhos. E, no entanto, nós assistimos a cena que a gente assiste dentro das unidades de internação, elas são muito semelhantes às cenas dos quadros do Debré. Né? Atendentes de reintegração social, homens, negros, em sua grande maioria, conduzindo adolescentes negros, porque a pesquisa da Codeplan diz que a maioria dos adolescentes que estão no sistema socioeducativo hoje do Distrito Federal são negras e negros. Então, conduzindo esses meninos de mão para trás, sem poder olhar nos olhos de ninguém, sem o direito ao que o SINASE preconiza, numa verdadeira violência institucional, e que nós vemos poucas pessoas tratando dessa temática. Então, eu gostaria de trazê-la hoje aqui. Então, a situação das adolescentes e dos jovens em relação à violência institucional é terrível hoje? Né? O Distrito Federal, por exemplo, está em 4º lugar em assassinato de jovens negros no país. É terrível? Mas nós precisamos tratar lá na fonte, lá na origem, né? Colocando a história e cultura da África, das afro-brasileiras e dos afro-brasileiros no currículo. Precisamos garantir a essas adolescentes e esses adolescentes que acabam no sistema socioeducativo os direitos sociais e eles serem tratados conforme o SINASE preconiza, e precisamos também estar na luta pela operacionalização de todas as leis que nós conquistamos de 2003 para cá, a partir do governo do presidente Lula. A gente precisa deixar isso bem escuro, né? Então, se nós não nos atentarmos para
esses detalhes, enquanto movimento social negro, a nossa luta terá sido vã. Porque o que é que nós estamos percebendo? Nós estamos num verdadeiro retrocesso. Com todas essas legislações, nós estamos num verdadeiro retrocesso. Um minuto. Obrigada. Num verdadeiro retrocesso em relação às conquistas que nós tivemos. O Distrito Federal hoje acabou com a CEPIR, Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal, acabou com a Secretaria de Estado da Mulher, juntou tudo num balaio de gato com direitos humanos, e não satisfeito com esse balaio de gato, agora acabou de juntar também a Secretaria de a SEDEST, que era Desenvolvimento Social, e Trabalho. Então, numa única secretaria, Trabalho, Igualdade Racial, Mulheres, né, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Quer dizer, como vamos operacionalizar as legislações que nós conquistamos esses anos todos com esses retrocessos? Então, eu termino a minha fala deixando essa reflexão e convidando a todas e todos para estarem conosco, que puderem estar conosco, na Conferência Livre de Mulheres Negras, que nós estamos realizando, vai começar às 19 horas, no Varjão, que é a região administrativa com a terceira maior quantidade de mulheres negras do Distrito Federal, 68,6% de mulheres negras. E nós estaremos realizando lá a Conferência Livre de Mulheres Negras das Organizações Religiosas. Vamos estar discutindo o papel da mulher negra, discutindo o trabalho da mulher negra nas regiões administrativas do DF, onde o Estado não chega, e quem acolhe a mulher negra são essas mulheres das organizações religiosas. Vamos estar discutindo a situação das mulheres negras no Distrito Federal e tirando um manifesto no final, que vai ser encaminhado à Comissão Nacional da Marcha de Mulheres Negras e a comissão organizadora da Conferência Distrital de Políticas para Mulheres. Muito obrigada. Muito bem, pastor Galvaldo.